Olá pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, não sei que horário vocês estão assistindo a esse vídeo, certo? É a nossa primeira tentativa dessa modalidade, né, de educação remota. Espero que por pouco tempo, e para ser por pouco tempo vai depender muito da gente, né? Então, quanto mais a gente ficar em casa realmente na quarentena, né, deixar, pô, preciso ir no mercado, vou no mercado para comprar tudo de uma vez, o que eu tenho para comprar, né, também lembrando que não dá para querer comprar o mercado todo, porque a gente precisa deixar que outras pessoas também acessem a esses itens, tá certo? Então vamos todos e todas fazer a nossa parte e vamos seguindo os nossos estudos, tá bom? Essa aula que nós vamos trabalhar aqui hoje é a aula que seria ministrada no dia de hoje, dia 20/3, com a turma de Direitos Humanos noturno, ok? A gente já trabalhou com esse conteúdo no matutino, mas também quem quiser pegar para revisar, tá valendo, tá certo? Hoje o tema da nossa aula, nós vamos trabalhar um pouco com a questão ali, algumas diferenciações de alguns conceitos, direitos humanos, direitos fundamentais, direito humanitário. Depois nós vamos trabalhar com a internalização dos tratados e convenções internacionais de direitos humanos e, por fim, vamos tratar do IDC, o Incidente de Deslocamento de Competência. Ok? Bom, eu vou tentar, se tudo der certo, eu vou ficar sempre colocando aqui umas legendas, vou tentar editar esse vídeo. Se der certo, já vai sair aqui em cima algumas legendas, certo? Com os artigos e tal. Mas o que eu peço é o seguinte: se eu for fazendo algumas referências e não tiver rolando as legendas aqui, ou as legendas estiverem pequenas, vocês param o vídeo na hora e vão fazer a leitura do material, tá certo? Então é como se vocês estivessem acompanhando aqui com um slide, uma projeção no Datashow. Beleza? Bom, então vamos começar. A primeira questão que nós vamos trabalhar aqui é a diferença entre alguns termos que são direitos humanos, direitos fundamentais e direito humanitário, certo? Apesar de se parecerem muito, né, e de, por vezes, estarem muito próximos do que representam, elas têm uma pequena diferenciação que nós precisamos conhecer, porque vira e mexe cai numa prova, para a gente fazer um trabalho mais técnico, é interessante estar utilizando os termos da forma mais adequada, tá bom? Então, bom, primeira diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais. Muitos de nós, quando a gente fez a leitura do artigo 5º, quando nós fizemos a leitura da Declaração Universal de Direitos Humanos, nós vimos que tem muita proximidade a Declaração Universal de Direitos Humanos com o artigo 5º da Constituição. Mas lá no artigo 5º a gente vai ver que está dizendo: são direitos e garantias fundamentais do cidadão brasileiro. Esse. E na Declaração Universal de Direitos Humanos, são os direitos humanos. E são os mesmos direitos, praticamente com a mesma redação. Então, o que é essa diferença? Costuma-se apontar que os direitos humanos englobam os direitos fundamentais e o direito humanitário. Mas o que seriam esses direitos fundamentais? Então, quando nós falamos em direitos humanos, estaríamos um termo mais no rigor técnico. Direitos humanos, nós vamos pensar no plano internacional, ou seja, nos tratados e convenções internacionais de direitos humanos. E quando nós pensamos em direitos fundamentais, nós vamos pensar na internalização desses direitos humanos, ou seja, trazer para o âmbito doméstico, para o âmbito das constituições. Mas nós precisamos lembrar que nem todos os países têm constituições, afinal, temos os sistemas de civil law e common law. Então, para a gente também não cair no erro de afirmar com muita certeza assim, direitos fundamentais é o que está na Constituição. Sim, e os países que não têm Constituição, certo? Então, direitos humanos no plano internacional e direitos fundamentais no âmbito interno, certo? E aí, quando a gente vai falar em direito humanitário, nós vamos pensar que também é um dos ramos, um dos setores ali, né, dos desdobramentos teóricos, certo? Que também está embutido nos direitos humanos, certo? Então, quando eu falo em direito internacional humanitário, eu também me refiro aos direitos humanos. Mas o que especificamente dos direitos humanos? Veja, o direito humanitário, ele vai ter relação com catástrofes, com tragédias e com conflitos, certo? Eu vou fazer uma leitura de um trecho aqui que eu acho bem interessante. Olha só. O direito humanitário ou direito internacional do direito humanitário representa o conjunto de princípios e regras que limitam o recurso à violência em período de conflito armado,
possuindo os seguintes objetivos: proteger as pessoas que não participam diretamente das hostilidades ou que já deixaram de participar, como os combatentes feridos, os náufragos, os prisioneiros de guerra, os civis, etc. Limitar os efeitos da violência nos combates destinados a atingir os objetivos do conflito, também conhecido como o direito de guerra, certo? Então a gente tem que pensar que mesmo em situações de guerra, é preciso se respeitar algumas normas. Existem normativas, tratados e convenções internacionais que vão discutir isso. Então, por exemplo, o respeito aos mortos, né? Então, os mortos de um determinado povo, ainda que dois países estejam em guerra, esses mortos, os corpos precisam ser devolvidos, precisa haver um respeito a esses corpos, porque é o direito de luto. E isso está onde, mesmo estando em guerra, nós precisamos respeitar. Então, isso faz parte do direito humanitário. Além disso, com certeza vocês já ouviram falar da Cruz Vermelha, que é aquele símbolozinho branco com a cruz vermelha. Aquilo ali foi criado justamente para identificar aonde nós temos questões de saúde, postos de saúde, hospitais, atendimento de saúde. E em que é que isso vai implicar? É que as legislações internacionais também, existem várias, o chamado direito de Haia, o direito de Nova York e o direito de Genebra. São os três grandes ramos desse direito humanitário, onde existem uma série de protocolos, certo? Onde alguns países aderiram ou não a esses determinados protocolos que visam tratar dessa questão, por exemplo, da utilização ou não utilização de armas químicas, de armas nucleares, etc. Tá certo? Mas não é somente com relação à guerra. Também pode ser com relação a catástrofes. Por exemplo, no Haiti, nós tivemos um terremoto que devastou o Haiti. E aí vem uma intervenção da ONU, certo? Então, inclusive, vários soldados brasileiros estiveram e estão ainda no Haiti. Mas e aí, como é que fica essa jurisdição? São cidadãos estrangeiros que estão lá atuando com poder de polícia. Como é que fica o direito administrativo? Até que ponto, né? Qual é o limite que podem participar essa incursão externa? Então, tudo isso está previsto nesse chamado ramo do direito humanitário, tá certo? Então nós precisamos compreender que são conflitos externos, são três tipos de conflitos. Externo, um país contra o outro. Interno, em situações de guerra civil. E misto, quando você tem ali vários países guerreando, ainda tem um conflito interno. Então normativas que tratam disso, que tratam de desastre, de catástrofe, tudo isso está inserido e imbuído no chamado direito humanitário. Beleza? Tranquilo? Então, direitos humanos a âmbito internacional, direitos fundamentais a âmbito interno, direito humanitário, direito de guerra e catástrofes. Vindo para agora, dando continuidade ao nosso assunto, nós vamos trazer um pouco de como tem sido internalizado os direitos humanos no Brasil. Tivemos alguns marcos importantes, certo? Essencialmente a partir da Emenda Constitucional 45 de 2004. Mas antes disso, nós também tivemos outros marcos, que eu acho que é importante citar. Então nós temos, para quem nunca ouviu falar aí, o PNDH. P de pato, N de navio, DH. Programa Nacional de Direitos Humanos. PNDH 1, 2 e 3. O PNDH 1 foi de 1996, o PNDH 2 do ano de 2002 e o PNDH 3 no ano de 2010. O que tem nesse PNDH, Xandó? São diretrizes, são resoluções, uma construção conjunta dos órgãos governamentais com a sociedade civil para traçar estratégias de defesa dos direitos humanos e da forma como respeitar aos tratados internacionais que o Brasil é signatário, certo? Então o PNDH1 de 96, ainda no governo de Fernando Henrique Cardoso, ele teve uma ênfase maior nos direitos de primeira geração ou dimensão, que são os direitos civis e políticos. O PNDH2 ele traz mais a perspectiva dos direitos de segunda dimensão, que são os direitos sociais, culturais e econômicos, certo? E o PNDH3 ele vai avançar em alguns dos direitos que inclusive podemos identificar ali na terceira dimensão. Para vocês terem ideia, tem alguns eixos, eu vou ler aqui quais foram os eixos do PNDH3. Então, integração democrática entre Estado e sociedade civil, desenvolvimento e direitos humanos, segurança pública, acesso à justiça e combate à violência, direito à memória e à verdade, que vai ser o tema da nossa próxima aula, ok? E promoção da educação
e cultura em direitos humanos. Então, tudo isso está previsto no Programa Nacional de Direitos Humanos 3, que foi do ano de 2010. Então, é bem importante que vocês conheçam essas legislações, principalmente em concursos federais, Defensoria Pública, Ministério Público, é muito cobrado, certo? Essas legislações. Bom, e além disso, né, então vejam, esses programas eles são mais de diretrizes que vão apontar os rumos que o país deve tomar, certo? Mas nós tivemos um marco legislativo muito importante que foi a Emenda Constitucional 45 de 2004. Essa emenda constitucional, ela trouxe uma série de alterações, foi a grande reforma do Poder Judiciário, certo? Dentre elas nós temos algumas questões importantes, como por exemplo, nós tivemos ali a autonomia funcional das defensorias públicas, então houve um fortalecimento das defensorias públicas, a criação do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, a criação do CNMP, o Conselho Nacional do Ministério Público. Além disso, nós tivemos várias alterações, estou lembrando só de algumas aqui. Tivemos uma determinação, uma previsão constitucional, onde se criam varas específicas para se tratar de conflitos agrários. Então veja, reconhecer que no Brasil, o Brasil tem um problema estrutural relativo à questão fundiária e é necessário que nós tenhamos varas específicas para tratar desses conflitos, justamente para buscar diminuir esses conflitos no campo brasileiro e no que tange às disputas de propriedade e posse. Além disso, nós também passamos a nos submeter ao Tribunal Penal Internacional, certo? Também veio isso com a Emenda Constitucional 45, e o nosso tema específico desse momento aqui agora, que é a chamada internalização dos tratados e convenções internacionais de direitos humanos. Internalização dos tratados e convenções internacionais de direitos humanos. Xandó, o que é isso? Vamos lá, com calma. O Brasil ele ratifica uma série de tratados, né? Então nós temos o Pacto de São José da Costa Rica, nós temos a Convenção de Genebra, as Convenções de Genebra. Temos uma série de tratados internacionais que tratam de direitos humanos. E aí como é que isso fica na legislação brasileira? Veja, com a Emenda Constitucional 45, nós tivemos uma questão importante. Então eu vou tentar jogar aqui agora no nosso vídeo. Se não der certo, você dá pause, abre a Constituição e vai lá dar uma olhada, tá bom? Que o artigo 5º foi adicionado o parágrafo 3º. Não é inciso, viu, galera? Não é inciso, é parágrafo 3º. Parágrafo é aquele símbolozinho, eu vou tentar botar aqui também, certo? Inciso é palitinho, X, V, ok? Então, é o artigo 5º, parágrafo 3º, que ele vai dizer o seguinte: os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais. Para, lê com calma aí agora, certo? Lê, reflete um pouquinho, medita, dá um pause e aí volta com a gente agora. Bom, se vocês perceberem, nós estamos falando aqui primeiro de um rito de votação que é o mesmo de aprovação das emendas constitucionais, certo? Então, lembrando do direito constitucional, para haver uma emenda constitucional é preciso seguir um determinado rito, ok? E aqui nós estamos falando então da internalização dos tratados e convenções de direitos humanos. Então, se seguir o mesmo rito de votação da emenda constitucional, que é no Congresso, na Câmara e no Senado, votando em 2 turnos, ou seja, 2 votações, por 3/5 dos votos. 3/5 dos presentes, Xandó? Não, 3/5 de todos os parlamentares. Então, havendo essa votação, esses tratados e convenções eles passam a ter o status de emenda constitucional. Então, nós vamos lembrar aqui que na hierarquia das normas no direito brasileiro, nós temos em cima a Constituição, não é isso? Então vai ter a Constituição. A emenda constitucional ela tem o mesmo valor da Constituição. Ela é uma emenda, ela está do lado, certo? Abaixo vai vir a legislação complementar, vai vir a legislação ordinária, não é isso? Só que aí, quando esse tratado ou convenção internacional de direitos humanos, ele tem a votação, assim como a da emenda constitucional, ele também fica lado a lado, é como se fosse uma emenda à nossa Constituição. Então veja que o nosso ordenamento jurídico ele passa a conferir uma grande força a esses tratados e convenções internacionais. Ah, Xandó,
Mas isso foi feito lá fora. Sim, mas foi o governo brasileiro que quis. Presidente, Congresso, passa por uma votação interna. Ninguém pegou na mão do presidente, ninguém pegou a mão dos deputados e botou para votar, certo? Se a gente votou, a gente tem que se submeter a essa legislação internacional, para que então haja aí uma compreensão de que isso iria ferir a autonomia do país, certo? E a soberania do país. Nós estamos escolhendo nos submeter. Tranquilo até aí? Beleza. Só que aí entra uma segunda questão, que é o seguinte: e os tratados e convenções internacionais de direitos humanos que não alcançarem esse quórum? Se perdeu, se teve menos de 50% dos votos, já era, não tem nem o que se falar. Mas se ele teve mais de 50% dos votos na votação, mas se não chegou aos 3/5, e aí o que acontece? Vejam, nós tivemos um julgamento no ano de 2008 no STF, onde se julgou a questão da prisão civil do chamado depositário infiel. Então eu peço que vocês deem um pause aqui agora no vídeo, vão pesquisar o que é isso, o que é depositário infiel e o que é essa prisão civil, certo? É próximo, por exemplo, da questão da prisão por quem não paga pensão alimentícia, tá bom? O Pacto de São José da Costa Rica, que é a nossa Convenção Americana de Direitos Humanos, certo? Esse Pacto de São José da Costa Rica, o que vai acontecer? Lá ele proíbe a prisão do depositário infiel. Essa prisão civil é proibida. E aí começou a discussão, pô, mas e aí, esse pacto ele se sobrepõe à Constituição ou não e tal, porque a Constituição prevê essa possibilidade. E aí nesse julgamento de 2008, o STF chegou à seguinte conclusão, um voto que foi proferido pelo ministro Gilmar Mendes e seguido pela maioria. Vejam, o que foi compreendido foi: os tratados e convenções internacionais de direitos humanos que forem aprovados, mas que não alcançarem o quórum qualificado de 3/5 dos votos, 2 turnos em cada casa, eles não vão ter o status de emenda constitucional, mas eles também não têm o status de legislação ordinária ou complementar. Por quê? Porque o direito brasileiro ele dá uma visibilidade, um poder maior a essa legislação, por se tratar de uma legislação de direitos humanos. Então se criou, vamos ver se vai dar certo aqui, então se criou uma nova categoria. Então nós vamos ter aqui em cima a Constituição, as emendas constitucionais e os pactos e tratados internacionais de direitos humanos aprovados com 3/5 das duas casas. Aí nós vamos ter cá embaixo a legislação ordinária e complementar e no meio as chamadas normas supralegais, ou seja, o Pacto de São José da Costa Rica é um exemplo desse. Ele tem um caráter de norma supralegal, está acima da legislação ordinária e complementar e abaixo da Constituição Federal, tá certo? E por isso, inclusive, chegou a essa conclusão de que não podemos mais ter a prisão civil do chamado depositário infiel. Tranquilo, pausa, bebe uma água, vou sentando o couro aqui, mas é para vocês irem parando, viu? Porque senão o vídeo também fica muito grande e vocês não aguentam. Eu tenho que ir seguindo direto, tá certo? Então, além disso, né, e nós chegamos aqui agora na parte derradeira da nossa aula, espero que não seja corona, que uma das alterações também da Emenda Constitucional 45 de 2004 foi o chamado IDC, Incidente de Deslocamento de Competência, ou conhecido também como a federalização de crimes referentes a direitos humanos. Bom, isso vai estar lá no artigo 109, parágrafo 5º da Constituição. Artigo 109, parágrafo 5º da Constituição. O que é que diz o artigo 109? Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, das quais o Brasil seja parte, poderá suscitar perante o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, isso é importante, viu? Então, o Procurador-Geral da República poderá suscitar perante o STJ, em qualquer fase do inquérito ou do processo, um incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Parou, respirou, dá pausa no vídeo, lê com calma, volta para o nosso vídeo. Galera, o que é que isso quer dizer na prática? Na prática é o seguinte: em determinados casos onde haja violações de direitos humanos, que é a competência da Justiça Estadual. Então, o que seria isso, Xandó?
um aluno, né, me perturbando, vocês aí me perturbando, mandando no WhatsApp direto, né, em vez de responder no Classroom. O que é que acontece? Eu vou ouvir o Satanás e mato um de vocês. Qual é a competência? É da justiça estadual, certo? Então, esse crime ele fica ali na justiça estadual. Mas se fosse uma grave violação de direitos humanos, e o que seria essa grave violação de direitos humanos? Pô, quando a gente vai pensar numa chacina, né, quando a gente vai pensar que o judiciário ele, está macumunado, enfim, quando tem uma série de elementos que nós vamos discutir aqui agora melhor, esse crime, que a competência era da justiça estadual, ele pode ir para a justiça federal. Então, ao invés de ser julgado por um juiz estadual, aqui em Vitória da Conquista vai ser julgado por um juiz federal. Pode ser até de Vitória da Conquista, mas a competência é da justiça federal, certo? E aí, como é que funciona esse negócio aí? Primeiro nós precisamos entender que isso passa a existir, esse instituto, porque a responsabilidade por graves violações de direitos humanos, ela não é simplesmente do indivíduo. Não é o indivíduo que comete o crime que ele é somente responsável. A União ela passa a ser responsável, porque o sujeito de direito que responde internacionalmente é a União. Vamos pensar, por exemplo, no caso de Maria da Penha. Maria da Penha, todos vocês conhecem, né, que dá nome à Lei Maria da Penha. Ela foi vítima de inúmeras violências, agressões, tentativas de homicídio por parte do seu ex-companheiro. O que acontece? Ela entra na Corte Interamericana, peticiona na Corte Interamericana de Direitos Humanos, requerendo um posicionamento. Por quê? Porque está dizendo que aquilo tudo está acontecendo e o Brasil não dá resposta. E aí é o Brasil que é condenado em uma série de elementos, a indenizar a Maria da Penha, a criar uma legislação especial, em uma série de desdobramentos. Ou seja, quem é o responsável, o sujeito passivo, né, em se tratando de graves violações de direitos humanos, não é simplesmente o indivíduo, mas o Estado, ok? Então, por isso que foi criado esse mecanismo para dizer bem assim, ó, se a justiça estadual não está dando conta, a União, que trabalha por onde? Na Justiça Federal, vai chamar para si essa responsabilidade, justamente para não ser condenado em sede de instâncias internacionais. Tá certo? É interessante porque ele não surge do nada. Olha o PNDH que eu falei. O PNDH 1 lá em 96 já apontava como meta a criação desse Instituto de Deslocamento de Competência e que vai ser materializado somente em 2004 com a emenda constitucional. Bom, quais são as características, né, desse instituto? Então a primeira questão é a seguinte: teve uma grave violação de direitos humanos, certo? Aí o que precisa ser observado? Então, isso aqui não está em nenhuma lei. Então nós temos uma primeira questão para ser analisada, é que não, o único ponto do ordenamento jurídico que fala do IDC é a Constituição, não existe uma lei que trate dele, certo? Bom, mas o STJ, nos seus julgamentos, tem apontado 3 pressupostos. Então, primeiro, existência de grave violação a direitos humanos, que também o STJ não define o que seria essa grave violação de direitos humanos, vai analisar caso a caso. Segundo, o risco de responsabilização internacional decorrente do descumprimento das obrigações jurídicas assumidas em tratados internacionais. E o terceiro, a incapacidade das instâncias e autoridades locais em oferecer respostas efetivas. Ou seja, se o judiciário não está dando conta, se existe, por exemplo, uma atuação em 2 estados, como foi o caso do Manuel Matos, que foi o primeiro caso que foi federalizado. Os acusados pelo seu assassinato, eles atuavam tanto no estado da Paraíba como no estado de Pernambuco. Então nenhuma das duas polícias conseguia efetivar uma boa investigação, nem o Ministério Público, nem outro. Então por isso também se buscou trazer para a Justiça Federal que poderia, pela sua abrangência de união, poderia dar uma resposta, certo? Então nós temos que observar o seguinte, é que esse incidente ele é muito importante, principalmente para os interiores, porque é onde a gente vê, né, casos e mais casos, e a história nos mostra, né, de instâncias que são macumunadas da polícia, judiciário, Ministério Público, que não botam os casos para frente e que por vezes estão inclusive envolvidos no mando, né, de assassinatos, etc. Então por isso a importância desse incidente. Então se há uma incapacidade das instâncias e autoridades locais em oferecer respostas efetivas, também é um dos pressupostos. Xandó, isso tá onde? Tá nos julgados. Pô, vou ter que abrir um julgado. Eu mandei para vocês um texto, tá no nosso Classroom,
certo? Tem um texto de minha autoria em que eu trago esses elementos. O texto pequenininho de apenas 2 páginas, então dê uma conferida lá. Vale ressaltar também que o caráter do IDC ele é subsidiário, ou seja, não é teve uma grave violação de direitos humanos, já vamos encaminhar. Não. O que vai acontecer é o seguinte, é que precisa primeiro se buscar ali as instâncias, certo? Que vão caminhando, e subsidiariamente é que pode vir a ser suscitado esse incidente de deslocamento de competência, certo? Deixa eu ver aqui. Uma questão importante aqui pra gente também, pessoal, é o seguinte, é que o IDC ele pode ser suscitado em qualquer fase, seja do inquérito ou do processo. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês que talvez você já tenha ouvido falar, que é o chamado caso da chacina do Cabula. Então, peço a vocês aqui agora que deem pausa, vão pesquisar aí no Google, chacina do Cabula, depois vocês botam aí federalização chacina do Cabula. Vocês vão ver que teve uma movimentação para se federalizar esse caso. E aí eu vou chegar lá adiante e explicar o que aconteceu com relação a esse caso, mas façam essa leitura aí. Então como é que funciona agora na prática? Vamos pensar aqui, a chacina no Cabula. Teve lá a violação de direitos humanos. O que aconteceu? Lá, o governador veio a público, né? Nosso governador dá uma declaração, no mínimo, infeliz, onde ele diz que a polícia é como um artilheiro na frente do gol, né? Quando ele se encontra ali com a pessoa que supostamente está infringindo a lei, e que ele então é um artilheiro na frente do gol que ele tem que marcar. E marcar o quê? Matar, né? E aí lembra muito, inclusive, do Witzel, né, quando fala que a polícia tem que atirar na cabecinha. Então o governador vem a público e diz que esses policiais que foram envolvidos nesse caso eram como artilheiros na frente do gol. Nós temos uma série de contradições no processo, né, onde foram 88 tiros, então isso é importante destacar, foram 88 tiros, né, se diz que foi uma troca de tiros, houve alteração do local do crime, e aí, o que aconteceu? Uma juíza que assume, então o juiz titular sai de férias, a juíza substituta, ela vem e dá uma sentença absolvendo, sem sequer iniciar um processo penal, havia denúncia do Ministério Público, sem sequer iniciar o processo penal, absolve todo mundo. O Ministério Público apela, recorre na instância interna, que é o TJ, e ao mesmo tempo provoca quem? O Procurador-Geral. Então é importante, galera, é só o Procurador-Geral da República que tem o poder de suscitar o IDC. Não é ele que instaura e a partir de agora federaliza, não. Ele requer a federalização. Aí o STJ vai julgar se vai ser federalizado ou não, certo? No caso da chacina do Cabula, não foi federalizado. O que aconteceu? O TJ reverteu a decisão lá da absolvição e o processo continua andando. E aí com isso o STJ disse, não, tá tranquilo, não precisa federalizar, por quê? Porque não há uma incapacidade das instâncias locais, eles estão trabalhando. Vamos ver o resultado, ok? Mas então funciona dessa forma, é o STJ que julga e quem requer é o Procurador-Geral, só esses órgãos, certo? E aí, um dado interessante pra gente, pra vocês terem ideia, até hoje, somente foram admitidos 3 incidentes de deslocamento de competência. Quais foram esses 3? O primeiro, que foi em 2010, que foi do advogado e ex-vereador, que se chamava Manuel Matos. Manuel Matos, ele era um advogado popular, atuava junto a movimentos sociais e investigava a questão de grupos de extermínio, e ele foi assassinado justamente por um desses grupos de extermínio. Então o caso dele foi federalizado em 2010. O segundo caso foi em 2013, no estado de Goiás, que foi com relação a ações de alguns policiais militares face à população em situação de rua, ou seja, extermínio de mendigos, certo? Então, foi isso que aconteceu. Então, esse caso também foi federalizado em 2013. E em 2014, que foi o assassinato do promotor Tiago Farias de Soares, que envolvia uma questão também de disputa de terra, certo? Então, foram somente esses 3 casos que foram federalizados. E, pasmem, o Instituto foi criado em 2004. Até 2015, o Procurador-Geral da República só tinha suscitado 5 vezes o IDC. Ou seja, é um recurso importante, mas que acaba sendo utilizado de uma forma chamada litígio estratégico. O Procurador-Geral da República ele não fica utilizando toda hora, ele vai utilizar em alguns casos. E até hoje me parece que só foram 15 IDCs que foram julgados, ou seja, um número muito pequeno, certo? E aqui, então, já vai uma crítica nossa, né, que está lá no nosso
que está lá no nosso texto, né, que é justamente essa possibilidade desse manejo que não vem sendo utilizado. E uma das hipóteses que utilizamos é justamente que somente pelo fato de só o Procurador-Geral da República poder manejar esse incidente, ele acaba sendo subutilizado. Então existe uma PEC, certo? Que é a PEC 31 de 2017, que é uma PEC que traz uma proposta de emenda constitucional, não foi aprovado, certo? Então a PEC que traz uma série de alterações na Defensoria Pública e dentre elas a possibilidade do defensor público geral também poder manejar, poder requerer esse incidente de deslocamento de competência. Talvez isso possa abrir esse leque. Né? Que assim como foi com as ações diretas de inconstitucionalidade, as ADOs, antes o rol era bem limitado e houve uma expansão, certo? Então talvez se nós pudermos ter mais pessoas que possam suscitar, talvez o STJ jure favorável mais IDCs, ok? Além disso, o que acontece? Não tem nenhuma lei, como eu falei com vocês, só tem esse dispositivo constitucional do artigo 109, parágrafo 5º. Então, também seria muito interessante se tivesse uma lei que especificasse, por exemplo, o que são essas graves violações de direitos humanos, como é que funciona. Então, tem um projeto de lei, que é o número 66, vamos ver se vai sair aqui, 6647 de 2006. Então, projeto de lei 6647 de 2006, quem quiser pode dar uma olhada, é pequenininho, que traz essa proposta de regulamentação do IDC, mas que permanece parado no Congresso e até hoje não foi votado. Bom, é basicamente isso, certo? Existe também uma resistência por parte de muitos juristas com relação a esse instituto, porque se diz, vai haver uma quebra do Pacto Federativo. O que seria essa quebra do Pacto Federativo? Pô, se a competência é da Justiça Estadual e nós prezamos pelo princípio do juiz natural, nós começarmos a federalizar tudo, nós vamos interferir diretamente nessa separação de poderes e na separação dos entes federativos. Então, considera, né, que não se pode abusar desse instrumento. Mas, na minha compreensão, é um instrumento que tem muito a contribuir, certo? Que ele serve minimamente para pressionar, talvez se não tivesse sido manejado o IDC, o caso da chacina do Cabula, os policiais teriam sido absolvidos e acabaria por ali, tá certo? Ainda que não tenha sido federalizado, ok? Então, fica aí para vocês esse instituto, que vocês possam estudar, busquem mais informações, principalmente para quem vai para a Defensoria Pública, Estadual ou da União, Ministério Público Federal ou da União, é tema recorrente e também já foi tema de questão da OAB, tá bom? Então, fiquem atentos, a gente fica por aqui. Um grande abraço, tudo dando certo, vou mandar também já as próximas aulas. Valeu, axé Bahia!